falar um pouco também sobre o caso do Pinheiro, né, do laudo, do tão esperado laudo de ontem. Não foi tanta surpresa, a gente já esperava realmente a responsabilidade da Braskem. Queria ter tido ontem todas as respostas, mas não foi possível. A gente tem que aguardar ainda um pouco essa questão do mapa, para saber realmente quais são as casas, as empresas que têm que ser evacuadas. Mas foi falado ontem pela deputada Fátima Canuto e eu vou reforçar isso aí. São 43 poços que foram explorados ou que estão sendo explorados, ou estavam até pouco tempo. Desses 43, apenas 8 tiveram vistoria feita pela Braskem, monitorada pela CPRM. Então nós temos ainda 35 poços que nós não sabemos como eles estão. Não sei se não foi feito porque não deu tempo, ou se não conseguiram, né? A gente viu lá uma apresentação de um poço, por exemplo, que ele empenou tanto, aquela encanação que desce para extrair o salgema, que não conseguiu, que mal conseguia descer o equipamento para fazer a leitura dele. Então, de repente, pode ter havido uma inclinação ainda maior em outros poços que impediu que fosse feita essa leitura. Hoje já foi falado pelo Ministério Público que há a possibilidade de responsabilizar o IMA. E essa bola foi cantada aqui na sessão, quando o jovem geólogo do IMA me explicou como era o trabalho realizado pelo aquele órgão, por ele que estava à frente da pasta. E eu disse a ele o risco que ele estava correndo, que jamais eu assumiria aquele papel que ele estava assumindo. E a gente vê em algumas boates aí, como teve em outros estados, que pegaram fogo, que tinham laudo do bombeiro, e que quando aconteceu o incêndio foi questionada a vistoria, que às vezes ela é feita de forma inadequada ou descompromissada. Os órgãos que são fiscalizadores têm que ter compromisso. É muito bom você ter a prerrogativa, mas você não ter responsabilidade com o papel que lhe é atribuído, você pode responder de forma muito grave. Há quantos anos esses postos estão ativos aqui no estado e os órgãos estão, aparentemente agora, estavam sendo omissos durante todo esse tempo? Se não havia tecnologia, bom, se eu não posso verificar, eu não vou assinar que verifiquei. Não vou assinar dizendo que está tudo em ordem. Eu, no mínimo, vou dizer que não tenho condições de verificar aquilo ali. E hoje nós temos um problema sério, né? Se fala muito em Mutange, Bebedouro e Pinheiro, mas tem um Bom Parto também, que está logo abaixo. Tem a questão da Lagoa também. E esses órgãos fiscalizadores, que tanto o município, o Estado e a União têm, e deveriam ter responsabilidade nisso aí, aparentemente foram omissos ou prevaricaram nas suas atribuições. Você deu a parte aqui do deputado Davi Davino. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, primeiro parabenizar o deputado Cabo Bebeto pelo gesto que a polícia vem fazendo, que mostra que o servidor público ele tem que agir com amor, tem que agir com carinho, e um gesto desse que ele faz com a criança, de realizar um sonho, para a gente às vezes é uma coisa tão pequena, mas para aquela criança que está ali querendo se espelhar num policial, se espelhando numa pessoa de bem, isso é de fundamental importância para o crescimento daquela criança. Mas, voltando ao tema do Pinheiro, deputado Cabo Bebeto, a gente já esperava realmente a extração do salgema numa área urbana. Ela tende a ter características como essa, como vinha tendo. Eu vi uma entrevista de um geólogo há 40 anos atrás, quando ele foi secretário do Meio Ambiente, e ele dizia que essa tragédia, ela poderia vir a acontecer, e hoje a gente vê as pessoas sentindo na pele, sentindo a falta de responsabilidade dos entes que eram responsáveis por fiscalizar, tanto o governo federal como estadual e município, que às vezes a gente não leva muito a sério determinadas profissões, e hoje está aí o impacto que a gente está vendo, o impacto que está gerando na vida dessas pessoas, o impacto econômico, o desemprego que isso vai gerar, enfim, diversas falhas que vinham acontecendo. Porém, os culpados já foram identificados e agora chegou a hora de uma solução.
eu vi algumas entrevistas do governador do estado, que está tomando algumas medidas. Eu vi do prefeito de Maceió também, o Rui Palmeira, está tomando algumas medidas. Mas, às vezes, eles olham para o macro, olham para a coisa grande. Mas a gente esquece que a gente consegue resolver com pequenas coisas também. Vários comerciantes ali naquela região, elas serão transferidas. Logicamente, eles vão tentar comercializar o seu produto, começar uma vida nova, começar do zero em outros lugares. A Defesa Civil Municipal, ela fez o recadastramento dessas pessoas que foram afetadas ali no bairro do Pinheiro. Então, eles poderiam começar de uma forma mais rápida, facilitando no alvará de construção, facilitando no alvará de funcionamento, dando isenção na compra de um imóvel, fazendo uma parceria com os cartórios de Maceió para que eles possam ser isentos das taxas de registro, de escritura, do imposto do ITBI, a prefeitura pode isentar, e quem sabe até isentar por um determinado período o IPTU, e assim dar uma oportunidade nova para essas pessoas. Eu acho que o secretário da Defesa Civil, Dinário, que fez um trabalho excelente, um trabalho brilhante, ele pode, através dessas outras secretarias do município, iniciar esse trabalho, iniciar essa tarefa, para facilitar a vida das pessoas. E a gente aqui, como parlamentar, nosso dever é fiscalizar, é a gente continuar acompanhando e dando ideias, para que essas pessoas consigam mais rapidamente voltar às suas vidas, voltar a resgatar a esperança, e que tenha certeza que esta casa ela acompanhará e fará um papel. Parabéns, deputado Cabo Bebeto, pelo seu pronunciamento de hoje. Muito obrigado. Deputado Davi Davino, muito obrigado pelas palavras. Vossa Excelência está certíssimo. O Dinário tem feito mais do que o seu papel. O que falta realmente é a prefeitura ser mais célere na parte dela, e ela não tem sido. Tudo isso aí que Vossa Excelência falou, a prefeitura já deveria ter visto e adiantado muito disso aí. A gente está com, no mínimo, 1 ano e 2 meses desse problema. O que saiu agora foi um relatório final, mas o que estava acontecendo a gente já sabia, não sabia, de repente, o tamanho do problema e o causador. Mas as consequências que estavam acontecendo aqui, e a previsão era mais ou menos o que saiu ontem. Então, a prefeitura ficou marcando o passo muitas vezes. Quando a gente fala de prefeitura, a gente fala do gestor mesmo, do prefeito Rui Palmeira. Porque o Dinário, ele fez, e muito, o papel dele, e muito bem feito. O Dinário é um funcionário muito dedicado, e a gente vê isso na prática. Até por falar nisso, presidente, já está pronta a questão da nossa comissão, falta apenas a gente sentar com Vossa Excelência para despachar alguns trâmites que faltam, mas está bem caminhada a comissão do Pinheiro. Depois Vossa Excelência já deve ter recebido isso aí. As ordens de Vossa Excelência. Para a gente ver se a gente, hoje ou amanhã, a gente senta e resolve isso aí. O dia que quiser. Você deu a parte aqui, o deputado Léo primeiro. Tarcísio primeiro, deputado Léo Loureiro. Muito obrigado, deputado Cabo Bebeto, pela parte. Queria parabenizá-lo mais uma vez o afinco nesse assunto, desde o começo, trabalhando em várias reuniões que nós tivemos, sempre um defensor da causa e da descoberta e dos remédios que precisavam e precisam ser feitos no bairro do Pinheiro. Mas eu queria trazer aqui uma informação ou uma indagação, deputado, porque ontem saiu o laudo, mas ainda não saiu a nova área. Nós temos, presidente, dentro da região, quantos postos de saúde, quantas equipes de PSF, quantas empresas privadas, deputado Antônio Albuquerque, da área da saúde, que não sabe se fica ou se sai. Dentro do Pinheiro e adjacências, grande parte dos serviços de saúde de Maceió ali estão localizados. Aqueles serviços já estão sendo penalizados porque a população não estão indo para o seu serviço. E o prestador de serviço, ele só recebe se ele produzir. Se ele não produzir, ele não recebe. Ou seja, até o sistema de saúde também está sendo afetado e a população não está indo ao serviço porque tem medo de transitar na área. Então é importante que a gente precise entender, cadê o mapa, onde vai ser parado, onde vai ser evacuado, onde não, a população ter a vida normal. Eu digo isso porque nós temos um núcleo da APAI no final já da região do Pinheiro, que anteriormente não
não estava na zona vermelha, mas de 200 mães com crianças de autismo, menos da metade está indo para o núcleo. As crianças estão sem atendimento porque as mães estão com medo de transitar no bairro. E aí fica a dúvida, aluga outra casa e reforma e transfere outra casa, ou mantém? Se mantém, produz menos, recebe menos. Os laboratórios, as clínicas. Se sai, tem que alugar outro prédio, reformar, investir, e mesmo assim deixa de produzir. Então a gente precisa saber qual é essa área, quais são as dificuldades, porque a gente precisa também que o serviço público tenha essa visão dos prestadores que ali estão. Nós temos hospitais envolvidos, privados e públicos e filantrópicos na região, nós temos laboratórios, clínicas de todo segmento. E temos também PSF, os agentes de saúde não estão tanto trabalhando nessa área, e aí daqui a pouco já vem a chuvosa, vem a dengue, e aí a gente cria um ciclo completamente desolador e devastador. Então, queria parabenizá-lo, mas deixar essa informação para que saia logo esse novo mapa, que a gente possa, dentro da nossa condição, poder ajudar a população da região. Deputado Léo Loureiro, também é meu apelo para que esse mapa também saia o mais rápido possível. Concedo agora a parte ao deputado Tarcísio Freire. Senhor presidente, colegas deputados, deputadas aqui presentes, Ângela Garrote, Cibele Moura e Flávia Cavalcante, diga-se de passagem, Cabo Bebeto, Vossa Excelência tem trazido para essa casa grandes discussões, grandes debates. Está ficando realmente provado que Vossa Excelência, quando atuava nas ruas, era um grande operador, realmente gostava de ser operacional, de ir para a rua. E o bom combate parece que está no seu sangue, desde que seja, claro, no campo das ideias. Quero parabenizar Vossa Excelência por esse momento, de poder me conceder essa parte. Inicialmente, também parabenizar a guarnição que fez esse belo trabalho. Eu sempre digo aqui, Cabo Bebeto, que a polícia ou policial é como criança, quando está longe faz falta e quando está perto faz raiva. Mas é dessa forma. E em falar e falando de Pinheiro, claro que eu sou, na verdade, sou pernambucano, mas nasci praticamente em Alagoas, arapiraquense, 56 anos, né, no Agreste Atão Alagoano. O Pinheiro aqui, eu tenho passado, a Maceió eu frequento muito pouco, mas estou deputado do estado de Alagoas. E vendo aqui, praticamente, em quase todas as sessões, Vossa Excelência, como outros deputados, ontem foi o Silvio Camelo, enfim, quase todos já usaram a tribuna para defender essa tese, que eu sei que é de grande relevância. Também entendo, Cabo Bebeto, que se a União fiscalizasse mais esse tipo de exploração, as duas barragens de Minas não tinham feito tantas mortes, porque provocou morte demais. Está vindo um momento propício essa questão do Pinheiro, porque a gente pode, através dessa casa, dos nossos colegas deputados, como estamos fazendo esse trabalho de prevenção, para evitar que aconteça uma tragédia bem maior. Pegando também uma deixa aqui do amigo líder, Léo Loureiro, quando falava como é que vai ser a questão de muitos comerciantes, empresários, que tem lá cerca de 2.000 comerciantes, né, assim, Léo Loureiro? Basicamente isso, hospitais que faz perto, enfim, postos de saúde, sem contar com as famílias que vivem ali há mais de 35, 40 anos, para sair daquele bairro para um outro bairro. Se hoje já sabe quem são, de fato, direito, quem foi que causou todo esse prejuízo, por que não uma definição para ontem? Não queria só parabenizar a Carla Tavares Basto, como também queria fazer aqui uma referência ao senador Rodrigo Cunha, que vem também lutando. Eu assistindo, de vez em quando eu vejo a TV Senado, e sempre vejo o Cunha na tribuna e na Loyola, sempre defendendo
essa tese também, de mais fiscalização. O IMA é responsável também, porque não pode haver essa omissão. Por que não faz esse tipo de exploração na zona rural, na periferia, mas logo no perímetro urbano? Olha agora o prejuízo, que pode ser uma tragédia muito grande. Mas essa casa não está omissa, não. Essa casa eu vejo todo santo dia, vão parlamentar a tribuna defender. Eu acho que o papel do político é isso aí mesmo, é legislar, fiscalizar. Temos que ficar mais vigilantes, sim. E parabenizar a Vossa Excelência, que gosta tanto desse bom combate, é um cidadão operacional, como eu passei 20 anos também na Briosa, indo para as ruas também, sempre operacionando. Então, de forma que hoje é um dia que eu não pude deixar de pedir a parte da Vossa Excelência, que vejo está no sangue do Cabo Bebeto, sangue do Cabo Freire, e é quem faz moer, é quem move a Briosa, são os praça. Muito obrigado. Obrigado pela parte, deputado Tarcísio Freire. Sobre a fiscalização do governo federal, a gente não pode esquecer que nós passamos 16 anos sobre falsas proteções ambientais, sobre falsas ideias, né? Então, onde o que prevalecia era o interesse financeiro mesmo. E agora o governo federal tem outra postura, tanto na teoria como na prática. Eu tenho certeza agora que o governo federal que a gente tem vai ser responsável com o que ele tem que ser. Senhor presidente, deputado Nasciola, concedo a parte a Vossa Excelência. Deputado Cabo Bebeto, todos que me antecederam já renderam e reconheceram o seu trabalho há poucos meses aqui nesta casa. E foi um dos precursores desse movimento em defesa do bairro do Pinheiro aqui na Assembleia Legislativa. E ontem nós tivemos o resultado final, aquele relatório apresentado pela CPRM. Mas, apesar daquele relatório, um relatório que deixa aquelas comunidades muito preocupantes, relatório que deixa preocupação muito grande, a gente precisa se orgulhar de um profissional alagoano, formado na Universidade Federal de Alagoas, professor da Universidade de Alagoas, que desafiou todos e, desde o primeiro instante, presidente Marcelo Vitor, a sua tese prevaleceu, que foi o professor Abel Galindo. Então, isso é um orgulho para Alagoas, que nós temos técnicos de grande gabarito. E eu quero, nesse momento aqui, como presidente da Frente Parlamentar de Engenharia aqui, parabenizar o professor Abel Galindo. Segundo, eu quero dizer que apresentaram os problemas e as soluções. Quais são as soluções? Foi diagnosticado o problema e a gente precisa agora das soluções para esse problema, para aqueles moradores dos bairros do Pinheiro, do bairro do Mutange, do bairro do Bebedouro, Bom Parte e por aí vai. E o meu medo é que se caia essa questão no esquecimento, deputado Bebeto. A gente tem que estar aqui antenado e não deixar isso cair no esquecimento. Que amanhã acontece uma outra tragédia e já esquece essa. Nós tivemos o caso de Mariana. Em seguida tivemos Brumadinho. Ninguém fala mais em Mariana. Brumadinho já estão esquecendo. Aqui em Alagoas nós temos esse caso mais sério que o estado de Alagoas enfrenta, esse caso do bairro Pinheiro, e a gente tem que estar acompanhando, e é evidente com isso, nós não vamos dar trégua, de modo que esse caso venha acontecer como os inúmeros casos que acontecem aqui em Alagoas, no Brasil e no mundo. Quero parabenizar Vossa Excelência e dizer que, como diz o nosso ilustre colega seu duas vezes, como deputado e como membros da nossa gloriosa Polícia Militar de Alagoas. Vossa Excelência é um homem operacional. O que aprendeu lá na PM, com absoluta certeza, veio para aqui para debater no campo das ideias e, evidentemente, ser um grande representante do povo de Maceió, do povo de Alagoas.
Meus parabéns, deputado Cabo Bebeto. E Vossa Excelência continue sendo um instrumento em defesa do desinteresse de nós alagoanos. Muito obrigado. Obrigado pela parte, deputado Inácio Loyola. Vossa Excelência é sempre muito gentil. E hoje inaugurando o corte de cabelo aí, está bem alinhado. Muito bonito como sempre. E concordo também com a questão do professor Abel Galindo. Tem que ser reconhecido sim, que ele sempre insistiu, quando todo mundo pedia cautela, pedia calma, dizia que não podia afirmar ele desde cedo. Inclusive os desenhos que ele apresentava foram muito parecidos com os desenhos de ontem. Pois não? Eu quero aproveitar, eu tive, no início desse processo, nós tivemos um encontro, participamos de uma reunião do Rotary no clube, no Hotel Ponta Verde, eu e o professor Galindo, e ele já, no início do ano, a sua preocupação. E eu queria dizer a vocês aqui que tudo que ele chegou, a conclusão, naquele momento, que foi confirmado ontem, deve-se também a outro grande alagoano, que Alagoas desconhece ele. Tudo que existe de geografia em Alagoas deve-se a ele. Morreu praticamente na míngua e que esta casa, o Estado de Alagoas, deveria reconhecer. Um livro que ele lançou há 40 anos atrás, intitulado Maceió, Cidade Restinga, foi o instrumento maior que o professor Abel Galindo usou para chegar à sua conclusão final. Eu me refiro ao saudoso professor Ivan Fernandes Lima, geógrafo. Muito obrigado. Vossa Excelência, como sempre, além de gentil, um grande historiador, sempre nos enriquecendo com seu conhecimento. Presidente, sem mais por hoje, muito obrigado.